Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês estão vendo esse vídeo, nem sei que horário também esse vídeo vai sair para vocês, né, e nem quando, né, Então hoje eu tô gravando um vídeo aqui para vocês para falar um pouquinho de como a evolução atrapalha, né, na verdade como as mudanças climáticas, não a evolução, como a mudança climática atrapalha a evolução das espécies. Tá? Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vitor Leandro, tá? Queria já pedir para vocês, antes de tudo, né? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, eu só tenho vocês para pedir para se inscrever, então não se esquece de se inscrever, tem uma galera que assiste meus vídeos, mas não tá inscrita no canal, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, manda esse vídeo para um amigo, tá? Que tem interesse no tema. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como as mudanças climáticas atrapalham a evolução das espécies. Mas não as mudanças climáticas históricas, né? E sim as mudanças climáticas que a gente está vivendo hoje em dia. E por que é importante diferenciar isso? Porque as mudanças climáticas, ela, ao longo da história evolutiva das espécies, né? Ela é um motor muito importante para a evolução das espécies, né? Então tem muitos padrões aí de diversificação das espécies, tem muitos padrões evolutivos que a gente tem uma correlação muito forte com as mudanças climáticas, né? Que já aconteceram na história do nosso planeta. Mas quando eu estou falando de as mudanças climáticas atrapalharem a evolução das espécies, eu estou falando dessas mudanças climáticas que a gente está vivendo hoje em dia, né? Ou seja, as mudanças climáticas que estão ocorrendo por causa das ações do homem, ou seja, queima de combustível fóssil, desmatamento, né, o aumento, né, da quantidade de gás carbônico, né, e outros gases de efeito estufa no nosso planeta. Como é que essas mudanças climáticas que estão modificando tanto o nosso planeta tão rápido podem influenciar nas mudanças na evolução das espécies, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é que as mudanças climáticas, elas que a gente vive hoje, não são as mesmas que a gente viveu, por exemplo, na época da glaciação, né? Então, o que está acontecendo com o nosso planeta hoje? Por que essas mudanças climáticas são diferentes das mudanças climáticas que já ocorreram no nosso planeta? E a principal questão disso tudo é tempo, tá? As mudanças climáticas que aconteceram no passado, glaciações, né, efeitos de aquecimento que o nosso planeta já teve, oscilações climáticas, mudança de padrão em precipitação, em radiação solar, tudo isso aconteceu de forma muito gradativa, né? Com exceção de algumas mudanças climáticas que foram drásticas, por exemplo, como a mudança climática que teve efeitos na verdade, que foram causadas por meteoros, por exemplo, no nosso planeta, né? Com exceção dessas mudanças, a maioria das mudanças da oscilação climática que a gente teve no nosso planeta foram oscilações graduais. E veja como, quando a gente olha para mudanças climáticas, por exemplo, por glaciações, por causa do excesso, né, de material suspenso na atmosfera por causa de um meteoro que caiu no planeta, né? Isso foi uma mudança tão brusca que muitas dessas mudanças climáticas bruscas levaram, por exemplo, a extinções em massa. E é isso que está acontecendo no tempo atual, né? As mudanças climáticas que a gente está tendo aqui agora no nosso planeta, né, com o aquecimento, mudanças nos padrões, eventos extremos, isso está ocorrendo numa escala de tempo muito rápida, né? Então, quando eu estou falando de escala de tempo, eu estou falando aí de centenas e milhares de anos, tá? Eu não estou falando de 10 anos, né? Então, para nossa concepção de tempo, né, que nós temos aí uma perspectiva média de idade de 70, 80 anos, né? Então, para nós, né, 10 anos é muita coisa. Quando a gente fala da evolução, quando a gente fala das espécies que vivem no nosso planeta, né, a história da vida de um modo geral, 10 anos é pouquíssima coisa, né? Então, essas mudanças no passado foram mudanças que, quando ocorreram de forma muito rápida, né, levaram à extinção em massa de muitas espécies, né? E as outras mudanças que não aconteceram de forma tão rápida, né, o que é que aconteceu? É que essa mudança foi de forma gradativa. Então não é que foi esquentando 1 grau em 40 anos, por exemplo, como a gente está vivendo atualmente no nosso planeta, né? Em perspectiva aí de aumentar até 5 graus, né, 4 graus e meio de temperatura média da Terra, né, até 2100. Então, isso é uma escala de tempo muito rápida, né? Eu estou falando de uma escala de tempo muito grande, de centenas de anos, né, às vezes milhares de anos, que ocorreu aí, por exemplo, as mudanças climáticas. Para vocês terem uma ideia, né, o último máximo glacial que a gente teve foi aproximadamente 21 mil anos.
né? Então a gente teve aí uma construção de vários milhares de anos até o planeta se esfriar e depois vários milhares de anos aí até o planeta aquecer novamente e chegar na perspectiva de clima que a gente tinha até o comecinho ali do século XX, né? A partir da metade do século XX a gente começa a ter uma mudança mais brusca no nosso clima, né? Principalmente após a Revolução Industrial, quando a gente começa a ter uma emissão de gás carbônico no nosso planeta muito grande. Então isso faz com que o nosso planeta aqueça muito mais rápido do que deveria acontecer. E isso impacta diretamente na evolução das espécies. Por quê? Porque quando tem uma mudança no ambiente, as espécies precisam, né, para o ambiente selecionar as espécies, né, as espécies precisam de tempo para desenvolver características que são permitidas, né, que se adaptam, né, na verdade o ambiente seleciona aquelas características mais adaptadas para aquelas indivíduos da população, ou para aquela população, ou para aquela espécie sobreviver. Né? O que acontece é que não está dando tempo das espécies responderem a isso, né? Então o ambiente muda de forma tão rápida, ou seja, aquece tanto, que todos os indivíduos daquela população ou daquela espécie acabam sofrendo um impacto muito drástico, sem a possibilidade de ter um filtro seletivo daquele ambiente em cima daquelas espécies. Então quando a gente está falando de o planeta aquecer muito rápido, ou seja, as mudanças climáticas acontecer de forma muito rápida, isso impossibilita, né, que indivíduos daquela população sejam selecionados ao longo do tempo para modificar as características que dão uma condição melhor de resposta àquela determinada ambiente, ou seja, aquele filtro ambiental, ele é um filtro muito abrupto e acaba não permitindo com que indivíduos daquela população passem por esse filtro, ou seja, sejam selecionados e aí aquela característica passe a ser mais frequente naquela população, porque são os indivíduos que vão mais reproduzir, que vão consumir alimento, que vão continuar ali, né, a continuidade da linhagem daquela espécie. Então essas mudanças climáticas de forma muito rápida, elas fazem com que os indivíduos não tenham um tempo hábil, né, evolutivamente falando, de resposta. Aquela população, na verdade, não tenha um tempo hábil de resposta a essas mudanças no ambiente, tá? E mesmo que, quando essas mudanças climáticas elas não acabam com a população toda, ou seja, acaba com a espécie não é extinta, a população ali não deixa de sumir, o seu tamanho pode ser que diminua muito, né? Então imagina uma espécie que tem uma área de distribuição atualmente, fica muito quente para ela não consegue entrar em outras áreas, ou a área que ela vivia agora não está mais adequada para ela viver, então ela passa a ter uma área menor. Então, teoricamente, uma área menor de distribuição da espécie permite com que suporte menos indivíduos, né? Então, se eu tinha uma espécie que ocupava 1 milhão de quilômetros quadrados, eu tinha uma quantidade X de indivíduos ocupando essa área, e agora que eu tenho só uma metade desse 1 milhão, eu tenho só 500 mil quilômetros quadrados, né? Eu tenho menos indivíduos. Não necessariamente eu vou ter a metade dos indivíduos que eu tinha, né, com 1 milhão de quilômetros quadrados, mas é esperado que eu tenha bem menos indivíduos nessas regiões, né? Agora que a minha área diminuiu. E isso também tem uma consequência muito importante, que é o pool genético das espécies, né? Agora, tendo menos indivíduos, eu tenho menos genes, ou seja, menos indivíduos daquela população para surgir mutações novas, né? Para permitir resiliência, eu tenho uma variabilidade genética menor, né? Então eu tenho menos genes disponível para o filtro ambiental do ambiente, né? O filtro ambiental do ambiente, o filtro seletivo do ambiente atuar sobre aquela população ou sobre aquela espécie, né? Então perceba que mesmo quando a minha espécie não é extinta, eu tenho agora uma variabilidade genética bem menor para o meu ambiente selecionar aquilo ali. Então perceba que agora eu tenho possibilidades, né, menores de surgir genes, de surgir características que permitam com que aquela espécie sobreviva às mudanças no ambiente. Isso torna, né, esse filtro seletivo do ambiente bem mais forte, né? Ou seja, porque ali, se é todo mundo mais parecido com eles, eu perdi variação genética, né? Os indivíduos são geneticamente e as características mais semelhantes entre eles. Um filtro que permita com que nenhum desses indivíduos passe, ou seja, nenhum desses indivíduos daquela população sobreviva, ou seja, aquela população não consegue passar daquele filtro, né? Se acontecer um filtro mais drástico, isso vai fazer com que toda aquela população e toda aquela espécie seja extinta. Então perceba que não só a extinção
propriamente dito, causada pelas mudanças climáticas, é um fator preocupante, mas a diminuição da quantidade de indivíduos daquela espécie ou daquela população, né, com base nas mudanças climáticas, ela também é muito preocupante, porque imagina que o cenário que eu tenho uma população X, que ocupa 1 milhão de quilômetros quadrados, no exemplo anterior que eu dei, com as mudanças climáticas passa a ter x sobre 2, né, em 500 mil metros quadrados, 500 mil quilômetros quadrados. Agora eu tenho menos indivíduos, né, eu tenho uma menor variação genética. Então, se acontecer qualquer outro evento, né, que seja um filtro do ambiente, por exemplo, um tornado, né, ele vai fazer com que aqueles indivíduos todos daquela população sejam extintos, porque a variação genética ali é muito pequena. Tá? Então, estou falando de um filtro ambiental, né, de uma catástrofe que passe a afetar todas aquelas características daquela população. Isso aconteceu, inclusive, tem um estudo bem interessante, né? Aconteceu, por exemplo, numa comunidade de lagartos, né, de uma ilha onde passou um furacão. E o que aconteceu? Né? Os indivíduos, os lagartos que tinham maiores patas, né, eles conseguiam se agarrar na vegetação, o furacão passou e eles não foram carregados. Aqueles indivíduos que não conseguiam carregar, eles foram todos levados pelo furacão. Agora imagina a seguinte situação, o seguinte exemplo hipotético, né? Eu tenho toda essa comunidade de lagartos, onde eu tenho indivíduos com as patinhas maiores e indivíduos com as patinhas menores, né? As mudanças climáticas fazem com que esses animais de patas maiores todos sumam, né, desapareçam, e a característica que é selecionada pelas mudanças climáticas são os lagartinhos com as patinhas menores. E aí passa um furacão, né? Então, se passa um furacão depois disso, todos aqueles animais, então toda aquela população ali, né, foi embora. Porque a variação genética que ficou depois das mudanças climáticas foi muito pequena, as características que estavam naquela população eram características de animais com as patinhas menores, né? Então veja que as mudanças climáticas, elas têm um efeito gigante, né? E aí tem efeito sobre a reprodução, sobre a... como é que eu posso dizer? Sobre a reprodução, sobre características de dispersão da espécie, né? Então, mudança climática pode afetar o ciclo de água e afeta o ciclo reprodutivo dos anfíbios, por exemplo. Então, as mudanças climáticas têm uma série de fatores que interferem na evolução da espécie que vão muito além da espécie deixar de existir ou não deixar de existir. Claro que quando a espécie deixa de existir, né, ou a população deixa de existir por causa das mudanças climáticas, aquilo ali é um efeito muito mais drástico, né? É um efeito final. A extinção de uma espécie é um efeito final, mas tem várias consequências que as mudanças climáticas podem ocasionar que ela pode levar a espécie à extinção. Né? Então, por isso que as mudanças climáticas elas afetam tantas características das espécies que atrapalha muito a evolução dessas espécies ao longo da história evolutiva daquela comunidade, daquela população, né? Na verdade, daquela população, não daquela comunidade. Então, se você curtiu esse vídeo, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar um like, tá? Então, eu vou estar nas próximas semanas fazendo uma live aí só falando sobre mudanças climáticas. Lembrando que toda terça-feira eu tô fazendo uma live aqui no canal diferente. Então, fica ligado aí que eu vou fazer uma live um pouco mais específica, um pouco mais aprofundada sobre a resposta das mudanças climáticas, com base nas respostas das espécies, na verdade, a resposta das espécies nas mudanças climáticas, tá? Então, essa semana agora a live, eu não sei se vai sair antes ou se vai sair depois, mas essa semana agora a live é sobre evolução das aves, tá? Então, se você está vendo esse vídeo da terça-feira em diante, né, do dia 29, na verdade, do dia 29 em diante, volta lá no canal que tem uma live falando sobre evolução das aves, desde quando começamos a descrever a primeira espécie, né, da onde surgiu o nome Archaeopteryx litográfica, que foi descrito com base numa pena, só depois a gente achou um fóssil, tá? Então, se liga lá que eu vou trazer essa live para vocês essa semana. E não esquece, de novo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com alguém. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.